Portal do Consolador apresenta Portal do Consolador, divulgando a doutrina espírita, com Jesus e Kardec, esclarecendo para consolar. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Portal do Consolador. Interaja conosco nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Companheiras, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso programa Na Era do Espírito. Hoje com o tema A Família e a Educação Moral. O nosso irmão aí, Marcos Demário, conosco. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Dircené, é um prazer estar com você, prazer estar com todos que sempre aí nos acompanham. Lembrando, né, Dircené, que Na Era do Espírito é um problema não, é um programa educacional à luz do Espiritismo, por isso o tema de hoje, família e educação moral. Isso mesmo, Marcos, muito importante, né? É um programa que abrange aí, né, a família, a educação moral, né, o espírito, por isso que é na era do espírito, né? É muito importante. Então, Marcos, vamos fazer a nossa prece antes de nós iniciarmos, né? Vamos aí deixar-nos envolver por essa espiritualidade benfeitora, benéficos que nos são enviados a cada momento, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para um tema tão relevante como estes, né? Porque não é só o de hoje, mas o de todos, falando do espírito, do ser integral, do centro espírita, da família, da nossa melhoria enquanto encarnados. Gratidão por essa oportunidade, espiritualidade benfeitora. Gratidão pelas inspirações, intuições, pedindo aos benfeitores que envolvam o nosso irmão e que as reflexões que ele compartilha conosco sejam bem absorvidas, sejam bem entendidas, para que possamos vivenciá-las e assim irmos nos melhorando pouco a pouco. Mais uma vez, gratos pela oportunidade, damos graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra para o Marcos, né? Que vai falar para a gente a família e a educação moral. Marcos, fique à vontade. Muito bem, Dircené, um abraço a todos. E nós vamos iniciar trazendo aqui um ditado popular que é muito conhecido e que nós, seres humanos, principalmente pais, mestres, né, os educadores de uma forma geral, muitas vezes o utilizamos, ou pelo menos já vimos pessoas utilizarem esse ditado popular, que é aquele famoso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso às vezes é muito utilizado pelos pais, ainda mais quando os filhos questionam os pais, né? Mas você não faz essas coisas que está pedindo que eu faça. E aí vem esse ditado: mas você faça o que eu estou pedindo para você fazer, porque isso que é o certo. Porque isso não tem nada a ver com o que eu faço. O que eu faço é outra história. Pois é, não é outra história. Uma coisa está ligada com a outra. Como querer que os nossos filhos, nossos netos, peguem, por exemplo, o caminho do bem ao próximo, se nós, que somos os educadores, não fazemos o bem ao próximo? Se, pelo contrário, damos exemplos de egoísmo, e os filhos estão olhando
E é claro que eles elaboram um pensamento que é lógico e importante. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ser? Quando o papai ou a mamãe, ou ambos, não fazem e não são. Ora, se eles não fazem e não são, por que eu tenho que ser? Porque eu tenho que fazer. E esse raciocínio ele é lógico. Ora, aqueles que existem aqui na Terra para me educar, para me orientar, só falam da boca para fora. Porque não fazem, não são. Diz que eu não posso mentir, porque a mentira tem perna curta. Porque a mentira não é uma coisa boa, mas eu vivo vendo eles arrumarem aí desculpas mentirosas. Aí dizem que eu não devo bater nos meus colegas lá na escola. Eles vivem as turras. Quantas vezes papai conta histórias de que quase bateu lá no colega no serviço ou lá no trânsito. Ora, se papai e mamãe usam da violência, porque eu não posso usar. E assim por diante. Então, nós temos aí uma grave questão de ordem moral. Eu quero educar os meus filhos, os meus netos, mas tudo que ensino a eles é só da boca para fora, porque eu mesmo faço o contrário de tudo aquilo que ensino e peço. Ou, uma outra figura que nós temos e que precisamos analisar é quando os nossos valores de vida são, de fato, valores materiais. Ou seja, nós somos mesmo egoístas, orgulhosos, materialistas, indiferentes, insensíveis. E passamos isso para os nossos filhos, e exigindo que eles ajam da mesma maneira, porque seria o ideal da vida, quando sabemos que egoísmo e materialismo provocam males incontáveis para a vida humana, seja ela individual, seja ela coletiva. E por falar nisso, não podemos esquecer que as nossas ações, as nossas falas, nossos pensamentos atingem os outros, porque somos seres de relação, vivemos numa coletividade e temos que nos preocupar com isso. É da lei divina que sempre, sem exceção, tenhamos que assumir as consequências daquilo que somos e daquilo que fazemos, daquilo que escolhemos. Isso é da lei. Por isso, Jesus, magistralmente, nos ensinou: a cada um é dado segundo as suas obras. Isso serve também para o campo da educação. Sim, porque nós somos os responsáveis pelas novas gerações, como pais, como avós, como tios, como evangelizadores, como professores, porque todos nós somos educadores. Então, vamos responder perante a lei divina pelo que estamos fazendo ou deixando de fazer. É urgente que, na família, os pais e os responsáveis, de uma forma geral, comecem a realizar o autoconhecimento. Ou seja, eu preciso olhar para mim mesmo e me perguntar: quais são os meus valores de vida? Em que eu baseio, de fato, as minhas ações? Para mim, a religião é importante ou não é tão importante? Como está a minha religiosidade, ou seja, o meu sentimento de fé? Como eu encaro as questões de ordem espiritual? E eu estou sendo um exemplo positivo para aqueles que dependem de mim?
Ou os meus exemplos não têm sido assim tão positivos? Em que eu posso me melhorar? Então, tudo isso é o autoconhecimento. Que o Espírito, Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, veio nos ensinar a fazer. É isso mesmo. Leia depois do programa a questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos ensina, se dando como exemplo, que ele, quando esteve encarnado nessa personalidade que ficou conhecida como Santo Agostinho, ele fazia um exercício diário, então era todos os dias, em que ele, num determinado horário, ali, ele já sossegado, mais à noite, ele parava tudo e meditava sobre o próprio dia dele, desde a hora que ele havia despertado, acordado. O que ele tinha feito, como tinham sido os relacionamentos com as outras pessoas, quais tinham sido seus pensamentos durante o dia. E aí, então, ele analisava se eles tinham sido bons ou não. E para não se enganar, não se equivocar nessa análise, Santo Agostinho nos diz assim, olha, o que eu fazia também era me imaginar numa outra pessoa. Ou seja, imaginar um amigo, uma amiga, fazendo o que eu tinha feito e tinha pensado ao longo do dia. Se eu gostasse, isso indicava que eu estava no bom caminho. Mas se eu não gostasse, ou tivesse determinadas restrições, isso indicava os pontos onde eu deveria me melhorar do dia seguinte. Então, é o autoexame de consciência, que é o chamado autoconhecimento, que leva para a autoeducação. Porque não basta fazer essa autoanálise, é preciso, na sequência, se trabalhar, corrigir más tendências, melhorar boas tendências. Então, é o trabalho da autoeducação. Porque quando eu me educo, eu consigo educar melhor as crianças e os jovens e toda e qualquer pessoa de meu relacionamento. Então, esse olhar para comigo mesmo é muito importante. E que isso seja feito no ambiente doméstico, o ambiente do lar, da família, do ponto de vista moral, para que esse ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ele seja corrigido. Porque a maior força da educação não está nas palavras, nos sermões, nos castigos, nas exigências. Não, não. A maior força da educação está no exemplo. Tanto que se diz que um exemplo, ele equivale e é mais forte do que 1000 palavras. Por isso, um alerta aos pais, um alerta aos responsáveis pelas crianças e os jovens. Não adianta ficar dando sermões, não adianta ameaçar com castigos, se bons exemplos não são dados. E aí, então, nós conhecemos muito bem isso, dá a impressão que tudo o que falamos, todos os sermões que damos, entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas é claro que isso acontece, porque o nosso sermão, ele não é acompanhado pelos bons exemplos. Então, nós dizemos, por exemplo, a criança, que ela não deve usar palavras feias, ou seja, os chamados palavrões. E quando ela usa, aí nós nos escandalizamos. E aí falamos e deitamos em cima da criança, e fazemos exigências, e ameaçamos colocá-la de castigo se ela usar de novo esse palavreado. Só que quando nós estamos fazendo esse sermão, fazendo essas ameaças, nós não medimos as palavras que utilizamos, e quantas vezes
falamos as palavras feias, os palavrões, no meio do discurso. Ora, estamos solicitando que a criança não use essas palavras. Mas como ela haverá de nos obedecer se nós estamos fazendo uso dessas palavras que condenamos e que dizemos que ela não deve utilizar por essas e aquelas razões? Temos aqui uma questão ligada à educação moral. Kardec estudou muito bem em O Livro dos Espíritos. É isso mesmo, logo na primeira obra que lançou o Espiritismo ao mundo, quando ele nos lembra da responsabilidade dos pais nessa educação moral. E essa responsabilidade é uma missão. Os pais têm a missão de educar os filhos. Isso é da lei divina. E que essa educação, muito mais do que educação intelectual, cognitiva, de aquisição de conhecimentos, deve ser a educação moral. Porque nós precisamos corrigir o caráter desse espírito reencarnado. E eis aqui uma chave importantíssima que o Espiritismo nos dá. Toda criança é um espírito reencarnado e que, portanto, traz uma bagagem adquirida das suas existências passadas. Por isso que todo espírito, ao reencarnar, ele é bom ou mal. E nós precisamos detectar isso. E se for mal, ou se tiver determinadas tendências que não são boas, essas tendências precisam ser corrigidas para que possamos realizar a formação do seu caráter, levando esse caráter para o campo do bem, para o campo do amor ao próximo, para o campo de pensar no bem do próximo. Portanto, ter o pensamento sobre o bem da coletividade, da humanidade, saindo do egoísmo, do individualismo. Não vamos promover essa educação moral apenas com ditados moralizantes ou com livros que falem da educação moral. Ela é prioritariamente realizada pela força do exemplo, pela força da nossa autoeducação, pela força do exemplo que estamos dando. Isso é tão forte que Jesus dividiu a humanidade em antes e depois dele. Por quê? Porque ele tinha força moral, a força do exemplo. Tanto que disse aos seus discípulos e a todos os seus seguidores: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, ele se deu como exemplo, e podia se dar, porque ele era mestre e senhor. Havia-se feito isso. E nós também podemos, porque temos todo o potencial divino que estamos gradativamente desenvolvendo. E não foi por outro motivo que Jesus nos disse que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo. Não é por outro motivo. Então, trabalhemos conosco mesmo. E lembremos que, claro que no Centro Espírita, através da evangelização, claro que nós vamos trabalhar a educação moral. É claro que lá na escola nós também podemos, e na verdade devemos, trabalhar a educação moral. Mas a família é a primeira escola. E é na família onde nos reencontramos, porque temos laços espirituais de afinidade que nos unem, sejam esses laços de afeto ou de desafeto, é na família onde a educação moral deve ser prioridade. É na família onde devemos corrigir as más tendências desses espíritos que reencarnam como nossos filhos, ou como nossos netos, ou como nossos sobrinhos. É na família onde devemos dar os bons exemplos. É na família onde o diálogo fraterno, onde a autoridade moral devem estar presentes o tempo todo.
para que essas novas gerações possam ser gerações de homens e mulheres de bem. E vale aqui uma recomendação: a leitura atenta do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem por título Sede Perfeitos. E há um item que todos nós vamos ler, reler e meditar com profundidade, que é o item O Homem de Bem, que podemos conjugar também com o outro item desse capítulo, que é O Homem no Mundo. Nós temos 2 textos magistrais nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são textos educacionais. O Homem de Bem e O Homem no Mundo, para nos direcionar nesse processo de evangelização e de educação moral, que é a grande tese da doutrina espírita. Família que trabalha a educação moral, família que se preocupa em levar as suas crianças e seus jovens para o campo do bem, é a família que está contribuindo decisivamente para a moralização e espiritualização da humanidade. E aí, então, o nosso futuro será muito melhor, não tenhamos dúvida disso. É por isso, então, que Allan Kardec nos diz que somente a educação moral pode destruir o egoísmo. E os espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos, nos informam que somente a educação pode transformar a humanidade. É urgente que desenvolvamos a educação moral na família, no lar, se realmente queremos um mundo melhor. E lembrando que o Espiritismo, na sua essência, é doutrina de educação do espírito reencarnado que somos todos nós. E que essa educação, no entendimento da doutrina espírita, é a educação moral, que é urgente para que tenhamos mais sentimento, mais espiritualidade e que possamos, então, praticar o bem para todos, sem olhar a quem, como nos solicita o Evangelho. Meditemos, reflitamos sobre a importância e a urgência da educação moral na família, que é o núcleo básico da sociedade humana. Bem, Diciné e todos que estão aí nos acompanhando, eram essas reflexões que tínhamos a trazer aqui no nosso programa e que eu espero que tenham sido boas reflexões. Não, excelentes, Marcos, né? E como você sempre fala também, né? É só uma parte, né? Para as pessoas poderem realmente refletir e analisar, né? Se analisar, né? E a gente percebe a importância da família, a importância do exemplo dos pais, né? Porque não adianta nada você ensinar uma coisa para os seus filhos e fazer diferente, né? Você está o que você está ensinando a ele, né? Que o que você está ensinando não é o correto, já que você está agindo de uma outra forma. Então, é importante, muito importante, essa educação moral, né? Para todos nós, para que a nossa humanidade ela possa, cada dia, ir percebendo aí o quanto que nós temos que trabalhar um com o outro, o quanto que a nossa transformação, esses sentimentos bons, né, essas virtudes, devem ser trabalhadas na nossa sociedade, principalmente esse núcleo, né? Porque a gente começa nesse núcleo pequeno para ir crescendo, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso e não só refletir, né? Mas também vivenciar e se modificar, né? Porque você estava falando aí de Santo Agostinho, não adianta nada a gente fazer análise, mas não fazer nada diferente. Não é verdade? É verdade, Diciné, mas é exatamente isso, né? Com o Espiritismo, nós aprendemos que não basta ficar na teoria,
Você colocou muito bem. Tá, eu faço a autoanálise, reconheço que eu tenho que me melhorar nisso e naquilo. Mas se no dia seguinte eu não fizer nenhum esforço, então essa autoanálise não tem valor, né? Não adianta para nada, né? Exatamente, exatamente. E a autoanálise, né, é o trabalho da educação moral, né? A gente se conhece e se modifica. A gente faz aí esse esforço de se tornar melhor, né? E isso que é importante, isso é que o Espiritismo vem nos trazer, né? Que a gente consegue, mas a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que fazer esse trabalho de transformação, porque não vai cair em cima de nós, né? Ah, eu já sei que eu sou egoísta. Então tá, já sei. Pronto, agora eu vou sentar e ficar esperando. Não vai resolver, né? Não, nós não conseguiremos fazer aí a nossa educação moral, né? A gente vai conseguir se transformar e transformar os ambientes onde nós estejamos, né? Marcos, muito bom, muito obrigada, tá? Excelente reflexão. Que vocês aí possam aproveitar. Ele fez a sugestão aí, né? Várias até. Ele falou da questão 919 do Livro dos Espíritos, falou do capítulo 17 do Sede Perfeitos, né? Nós temos um homem de bem, nós temos o homem no mundo, e tantas outras que o Marcos veio nos orientar aí. Então, que nós possamos aproveitar sempre a oportunidade que nós temos, né, para a gente refletir e colocar isso aí na nossa vida, né? A gente fala que é vivenciar isso, mesmo que devagar, lentamente. Porque se a cada dia nós começarmos fazendo um pouquinho, logo isso vai ser o quê? Natural em nós. Não vai ser aquele esforço, né? Já vai ser uma coisa mais fácil, mais natural na nossa caminhada. Então, Marcos, meu irmão, mais uma vez, muito obrigada. A todos vocês que sempre estão conosco, aqueles que estão pela primeira vez, muito obrigada também pela presença, né? E vamos agradecer. Eu sempre falo em agradecer porque é muito importante nós percebermos o quanto somos abençoados com essa doutrina e a oportunidade que nós temos de termos acesso a essas reflexões. Então, que nós aí nos coloquemos numa posição confortável, aproveitando a sintonia que criamos com os benfeitores deste momento, deixando o nosso coração e a nossa mente ser aí envolvidos por todas essas vibrações desse momento, vibrações de esclarecimento, vibrações de paz, de amor, de harmonia. Desses conhecimentos que o nosso irmão veio compartilhar conosco, possa realmente ser inserido na nossa mente, no nosso coração, para aproveitarmos os exemplos de Jesus e também mudarmos a nossa caminhada, mudarmos as nossas condutas, o nosso olhar com relação ao nosso relacionamento com a nossa família. Essa transformação moral que o Mestre nos trouxe possa, a cada dia, ir nos levando para mais próximo dele e, consequentemente, mais próximo de Deus através da vivência desses ensinamentos. Muito obrigada a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E mais uma vez, agradecendo essa oportunidade que temos, damos graças a Deus que assim seja. Graças aí ao nosso irmão que compartilha conosco, né, as suas reflexões, os seus ensinamentos, o que ele estuda, e a todos vocês. Convidamos a todos aí para o nosso próximo encontro, né, para vocês nos acompanharem sempre o nosso programa Na Era do Espírito. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!
Consolador, divulgando a mensagem do bem. O movimento espírita, divulgando, unificando e aproximando as pessoas, com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.